Vamos ver então o princípio das gavetas em ação para resolver problemas. Então, no primeiro deles, eu quero mostrar que todo inteiro positivo n tem um múltiplo que se escreve apenas com os algarismos 0 e 1. Então, o que a gente vai fazer para poder usar o princípio das gavetas para provar esse fato é considerar números formados apenas por algarismos iguais a 1. Então, estou formando aqui a sequência 1, 11, 111 e assim por diante. E para cada um desses números eu vou calcular o resto da divisão por n. Então, digamos, por exemplo, que esse n seja igual a 7. Então, eu vou fazer a lista dos números formados apenas por uns e vou associar a cada um deles o resto da divisão por 7. Então, 1 dividido por 7 dá 0, resto 1. 11 dividido por 7 dá 1, resto 4. 111 dividido por 7 dá 15, resto 6, e assim por diante. E até onde isso vai? Então, eu vou pegar exatamente n mais 1 números dessa forma, consecutivos. Então, eu vou, nesse caso, em que n é igual a 7, eu vou pegar 8, os primeiros 8 números dessa forma. E aí, eu vou explorar o fato, por que eu peguei 8? É porque, ao dividir esses números por 7, os restos possíveis, eles vão de 0 até 6. Portanto, eu tenho uma quantidade de 7 restos possíveis. Ao pegar 8 números com apenas 7 restos possíveis, eu tenho ocasião de utilizar o princípio das gavetas, onde as gavetas são os restos, e os números são os objetos. Então, eu tenho a partir daqui, a certeza de que 2 desses números cairão na mesma gaveta. E por que isso resolve a minha vida? Porque esses 2 números que eu vou formar são números desse tipo. Um deles é formado por uma determinada quantidade de uns, o outro é formado por uma quantidade menor de algarismos iguais a 1. E eles deixam o mesmo resto na divisão por 7. Então, quando eu subtraio esses 2 números, o resultado é que o final aqui vai ser formado por zeros e o início vai ser formado por uns. Então, esse número que está aqui é um número que é formado apenas por uns e zeros, e que certamente é um múltiplo de 7, já que ele é a diferença de 2 números que deixam o mesmo resto. Então, vamos formalizar essa ideia. Então, voltando aqui ao que nós estávamos fazendo, nós pegamos os n mais 1 números da sequência, os seus restos da divisão por n, e agora nós vamos pensar nos números como objetos, e nos restos como gavetas. E aí nós temos mais objetos do que gavetas, o que significa, pelo princípio das gavetas, que alguma gaveta vai ter mais do que objeto. Então, há 2 números que estão nessa sequência que dão o mesmo resto, que significa que estão na mesma gaveta, quando divididos por n. Então, digamos que esses números sejam uma sequência de p algarismos iguais a 1 e o outro uma sequência de q algarismos iguais a 1 com p menor do que q. E aí vamos fazer a diferença, o maior menos o menor. Essa diferença, ela é um número que tem apenas uns, em quantidade igual à diferença q menos p, e a seguir zeros na quantidade igual ao menor dos 2 números, ou seja, igual a p. Logo, a gente provou, de fato, que existe um número constituído unicamente por uns e zeros, que é um múltiplo de n. Passemos ao próximo exemplo.
Nesse outro exemplo, o que eu quero fazer é mostrar que se eu pego um quadrado de lado 2, então tem aqui um quadrado de lado 2 unidades, tá? E aí eu pego 5 pontos quaisquer sobre esse quadrado. O que a gente quer mostrar é que vai haver pelo menos um par desses pontos, de tal maneira que essa distância seja menor do que raiz de 2. Então, como é que a gente pode argumentar? Outra vez, o princípio das gavetas. A arte aqui, tá, é tentar identificar que gavetas são essas. Ora, essas gavetas, a gente sabe qual é a quantidade que a gente tem que ter. Então, já que nós temos 5 pontos, nós precisamos ter um número de gavetas que seja 4 ou menos. Então, a ideia natural é nós pegarmos o quadrado, tá, e dividir em 4 partes, que vão ser as 4 gavetas. Então, a figura mostra como construir as gavetas. Quando eu divido o quadrado por meio de retas paralelas aos lados, passando pelos pontos médios, eu decomponho o quadrado maior, tá, em 4 gavetas, que são os quadrados que agora tem lado 1, e, portanto, diagonal igual a raiz de 2. Ora, a diagonal do quadrado representa os 2 pontos sobre o interior e o perímetro do quadrado que estão mais distantes um do outro. Então, agora é só utilizar o princípio das gavetas. Ora, já que eu tenho 4 gavetas, tá, e 5 pontos, 5 objetos, tá, em pelo menos um desses quadrados vão estar 2 pontos. Ou seja, eu tenho certeza que vai haver um desses quadrados que vai ter pelo menos 2 dos pontos. E esses 2 pontos que estão sobre o mesmo quadrado estarão necessariamente a uma distância que não pode ser maior do que a diagonal do quadrado. Portanto, esses 2 pontos que nós marcamos sobre esse quadrado aqui não podem estar, tá, a mais do que raiz de 2 de distância. Logo, a gente provou por esse argumento que certamente há um par de pontos dentre os 5 que nós escolhemos aí de maneira arbitrária sobre o quadrado, para o qual a distância é menor ou igual a raiz de 2. Observem que pode haver mais pontos. Eu posso ter mais pontos, por exemplo, que estão situados aqui nesse quadrado. Eu posso, inclusive, ter pontos que estão situados em quadrados distintos e que também estão a uma distância menor do que a raiz de 2. Mas o fato de que em algum desses quadrados vai ter pelo menos 2 pontos nos garante que nós temos pelo menos um par satisfazendo a essa propriedade.